Meu nome é Guilherme Pupi, eu sou professor do IDP, eu estou desembargador titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e também sou advogado. Eu comecei como aluno do IDP e me tornei professor numa história em que a história do IDP se confunde com a minha. Eu comecei aqui em 2009, fiz um concurso de bolsas para especialização em Direito Constitucional, consegui uma bolsa parcial, iniciei essa jornada. Na época, inclusive, o ministro Gilmar era o presidente do Supremo Tribunal Federal e o Direito Constitucional sempre foi a minha disciplina preferida. E desde muito cedo, desde o início do curso, eu me empolguei bastante com as aulas, com a troca com os alunos, mas também com os professores. E comecei a escrever uma série de artigos acadêmicos, justamente porque na época eu estava encantado com a disciplina, com esse mundo novo que se abria. E, inclusive, um desses artigos acabou na mão de um professor da UNB que me chamou para iniciar a advocacia no escritório dele, onde eu fui sócio por 7 anos, o professor Jorge Amauri, que também era professor do IDP. Eu diria que, sem exageros, praticamente tudo da minha jornada profissional eu devo direto ou indiretamente à academia, e quando eu falo academia, eu falo especificamente do IDP, porque todas as relações, a rede de relacionamentos que eu acabei cultivando, o respeito acadêmico, a reputação, a biografia profissional que eu fui construindo, de alguma maneira estava ligada à instituição. Então, eu diria que a relação foi estreita e indissociável para que eu alcançasse as conquistas que eu alcancei até aqui. Eu escolhi fazer Direito Constitucional aqui no IDP porque, desde muito cedo, essa talvez fosse a disciplina mais vibrante, né, da instituição. Sobretudo nos idos de 2009, o IDP estava muito associado, muito ligado à disciplina de Direito Constitucional, até mesmo por conta do professor Paulo Gonet, do ministro Gilmar Mendes. E isso acabou depois ramificando bastante para outras áreas. Eu diria que o Direito Constitucional e o IDP sempre foram uma grife em nível nacional, e muito por conta disso eu me entusiasmei em me lançar nesse projeto, especificamente no IDP, por enxergar uma arena de debates do direito constitucional muito qualificada. Em 2003, o IDP fez no Conselho da Justiça Federal o Fórum Miguel Reale, quando ainda se discutia o início do Código Civil, né, de 2002, e eu participei como estudante ainda da graduação e eu gostei muito da estrutura, dos professores, dos palestrantes que ministraram falas no evento, e ele foi um primeiro contato que anos depois acabaria resultando nessa minha vinda em definitivo para cá, né, primeiro na especialização. E eu diria que no curso da especialização, sobretudo as aulas do ministro Gilmar, as aulas do professor Paulo Gonet, entre tantos outros, foram oportunidades de um aprendizado que eu levo com muito carinho. Bom, eu escolhi continuar no IDP com a minha pesquisa acadêmica depois da especialização, porque quando eu me formei, quando eu me graduei, eu fiz um compromisso comigo mesmo de seguir me qualificando, de seguir estudando, tentar, dentro do possível, não paralisar essa jornada, essa trajetória, porque eu sabia que talvez fosse difícil depois voltar. Então, assim que eu terminei a especialização, não tive a menor dúvida, já ambientado, já conhecedor da excelência, né, do IDP, e tendo o projeto de me lançar futuramente no magistério, eu já engatei no mestrado em 2011, 2012, e visando mesmo ter o magistério e seguir nessa jornada de amadurecimento pessoal, acadêmico, aqui na instituição, onde eu já tinha, a essa altura, grandes amigos, um relacionamento próximo com vários professores. Então foi um caminho que eu enxerguei como muito natural naquela fase da minha vida. Participando das aulas do mestrado e sempre muito ativo, muito engajado, alguns professores que depois dariam início ao curso de graduação do IDP, cultivei um relacionamento com eles, e quando esse curso de graduação dava os seus primeiros passos, ainda na formação da grade, eu tive a fortuna de ser lembrado justamente por ser sempre muito ativo, muito participativo. E aí essa transição acabou acontecendo. Eu iniciei na graduação como professor de Direito Processual Civil em 2013, no primeiro semestre de 2013,
Então já lá se vão mais de 23 semestres lecionando na graduação. E começou assim, foi uma transição curiosa em que eu saí dos bancos de aluno para começar a escrever na lousa na graduação, muito em razão dessa minha participação muito ativa e dessa relação próxima que eu busquei construir com alguns dos professores e também de forma muito orgânica, muito natural. Não foi algo propriamente pensado, mas que acabou acontecendo e que foi muito legal. Bom, o que eu diria para os alunos que têm interesse em seguir essa trajetória no IDP, seja para fortalecer sua atuação profissional, seja mirando uma jornada acadêmica, eventualmente de magistério, eu diria que o segredo que não é propriamente um segredo, mas é se qualificar sempre, ver cada aula, cada palestra, cada projeto como uma oportunidade, porque a gente nunca sabe quando as portas podem se abrir. E seguir cultivando, fomentando essa rede de relacionamento, que é um dos maiores ativos, na minha opinião, do IDP. O corpo docente a gente não precisa nem comentar, mas eu acho de verdade que um dos maiores predicados do IDP enquanto instituição é o seu corpo discente. A gente tem a sorte de ter entre os nossos alunos um pessoal muito engajado, que gera uma concorrência muito saudável, em que quem não participa ou se envolve nas atividades acaba de algum modo ficando para trás, né? Então isso é algo que acontece muito organicamente e que gera um ciclo virtuoso na comunidade acadêmica que eu acho muito saudável. O que eu diria era isso, de se manter próximo disso e enxergar cada atividade, cada aula como mais que um potencial de aprendizado, uma oportunidade de longo prazo.